Então, na série Descobertas Aromáticas de hoje, a gente vai dar continuidade sobre os óleos essenciais que são provenientes de plantas nativas no Brasil. Hoje, então, vou falar sobre o óleo essencial de pimenta rosa. Então, a pimenta rosa é um fruto proveniente de uma árvore, né, que chega a 5 a 10 metros de altura, que é conhecida como aroeira vermelha, aroeira da praia, aroeira mansa. Então, essa árvore, ela produz esses frutos, né, que são pequenos, vermelho rosados, que são conhecidos como pimenta rosa. Então, não é da família das pimentas, mas é conhecido como pimenta rosa. É um condimento muito utilizado, principalmente no exterior, então o Brasil exporta muito em natura, né, essa fruta, vamos dizer assim, para utilizar como condimento. Mas essa planta já é utilizada na medicina popular para várias ações. O óleo essencial não faz muito tempo que começou a ser extraído, né? Então ele é um pouco novo, então por isso que as pessoas não conhecem muito, mas é bem interessante porque essa planta é uma planta nativa aqui da América do Sul. Então a gente tem que é bom a gente valorizar as nossas plantas, né? Os óleos essenciais provenientes das nossas plantas, eles têm tantos potenciais, começaram a ser estudados há pouco tempo, mas assim mostra muito potencial. Então em livros a gente não encontra muita literatura sobre esse óleo essencial, justamente porque, como eu já falei em outros vídeos, os livros geralmente são traduzidos, vêm da Europa, a maioria deles que foram escritos, então eles falam mais de óleos essenciais mais conhecidos, mais antigos, mais conhecidos na Europa, esses óleos essenciais relativamente novos e mais assim nativos, assim, de plantas nativas aqui da nossa região, a gente não encontra muito na literatura. Porém, a gente encontra muito estudo publicado na internet, teses de doutorado, dissertações de mestrado, enfim, estudos que foram publicados em universidades. Então, está sendo bem estudado as propriedades terapêuticas. Então, a gente já tem muito já, principalmente da pimenta rosa, a gente tem muito estudo publicado e já muito conhecimento. Então, eu vou começar falando sobre, então, do aroma dele, né? O aroma, ele é levemente picante, ele é um aroma amadeirado. Geralmente, ele é extraído do fruto maduro, né? Da aroeira, né? Então, que é a pimenta rosa em si. Esse fruto é triturado e esse óleo é extraído por destilação por arrasto a vapor. Mas a gente encontra também trabalhos publicados que mostram que esse óleo essencial também, alguns deles são extraídos das folhas, mas o que a gente mais tem é o óleo extraído do fruto mesmo, que é a pimenta rosa. Então, nas publicações que a gente encontra, a gente vê que a composição química desse óleo essencial, ela varia bastante, porque a gente sabe que o óleo essencial, ele é uma defesa da planta, né, na verdade, então, conforme as condições ambientais, essa composição química varia bastante. Mas, assim, o que a gente tem principalmente de composição são monoterpenos e sesquiterpenos. Então, o que a gente encontra? Em algumas regiões a gente tem mais monoterpenos e mesmo menos sesquiterpenos. Em algumas regiões o óleo essencial então apresenta um pouquinho mais de sesquiterpenos e um pouco menos de monoterpenos. Os próprios componentes químicos variam, então a gente tem alguns monoterpenos em algumas regiões e outros monoterpenos em outras regiões, mas assim, basicamente é monoterpenos e sesquiterpenos. São essas duas classes químicas a composição majoritária desse óleo essencial. Então, eu vou falar da composição agora química do óleo essencial que a gente utiliza aqui na Natudonum, né? Nos nossos produtos e que também a gente revende, que é o óleo essencial da Legia Aromas, né? É um óleo essencial orgânico. E a composição química, então, a gente tem 80% de monoterpenos, principalmente o pineno, é o principal componente, seguido do mirceno, e a gente tem também 15% de sesquiterpenos, dentre eles o cariofileno, germacreno, copaeno, humuleno. Então, esses são sesquiterpenos que fazem parte desse óleo essencial. Então, quais são, então, as propriedades terapêuticas que já foram, então, descobertas, que já foram estudadas desse óleo essencial? Nós temos muitos estudos comprovando a atividade antimicrobiana, tanto contra bactérias
e fungo, tanto contra bactérias quanto contra fungos. Então, a gente tem ação antifúngica e antibacteriana, principalmente do fungo da Cândida, né? A gente tem vários estudos. Então, como ele tem essa propriedade antibacteriana, a gente pode utilizar ele para tratamento de micose, de candidíase, de acne, né? Por causa dessas propriedades antimicrobianas. Nós temos vários estudos também que comprovam a atividade dele anti-inflamatória, adstringente, cicatrizante, antioxidante. Então, essas 4 propriedades que eu falei agora, elas são bem úteis em tratamentos para a pele. Então, esse óleo ele é bastante utilizado em produtos para tratamento, para dermatites, para psoríase, enfim, para tratamentos de problemas de pele. Essa ação anti-inflamatória também a gente pode utilizar esse óleo essencial para dores reumáticas e para artrite, por exemplo, por causa dessa ação anti-inflamatória, e também como esse óleo essencial que eu utilizo, ele contém mirceno. O mirceno, ele é um componente que já foi comprovado que ele tem uma ação analgésica. Então, também esse óleo essencial pode ser utilizado para essas dores reumáticas e artrite. Ele também tem uma ação de melhorar a circulação sanguínea. Então, é um óleo essencial que também eu posso utilizar para varizes, para flebite, para esses problemas de circulação sanguínea, porque ele vai ativar melhorar, né, a circulação sanguínea. Então, para esses casos todos que eu falei agora, como que seria o melhor meio de eu utilizar esse óleo essencial? Eu podia utilizar, então, se eu vou usar para acne, eu posso fazer um gel, né? Comprar um gel mais natural e colocar, então, 1%, assim, eu já acho que é bem suficiente a quantia, né? Para a gente estar utilizando desse óleo essencial. Então, 1% seria quanto? Se eu usar 30 ml, por exemplo, de um óleo vegetal, eu vou utilizar 6 gotas do óleo essencial de pimenta rosa. A mesma coisa se eu usar 30 gramas ou 30 ml de um gel, eu vou poder colocar 6 gotas do óleo essencial de pimenta rosa ali dentro, diluo e posso utilizar o gel, por exemplo, para o tratamento de acne. Para tratamento de psoríase e dermatites, é bem interessante eu utilizar já um óleo vegetal, porque os óleos vegetais, a gente sabe que eles têm propriedades também para a pele. Então, por exemplo, um óleo vegetal bem interessante para a gente utilizar é o óleo vegetal de abacate, porque ele já tem uma propriedade regeneradora. A gente pode utilizar um pouquinho de óleo de rosa mosqueta também, porque ele tem uma propriedade cicatrizante. Mas o óleo vegetal de abacate já é excelente. Assim, quando eu falo nos óleos vegetais, sempre lembrando que a gente tem que utilizar óleos vegetais que são prensados a frio, não refinados, tá? Porque daí ele vai ter todos os ômegas e as suas propriedades preservadas. Então, uma dica para usar para psoríase e para dermatite: eu posso pegar 30 ml de um óleo vegetal de abacate e colocar 6 gotas do óleo de pimenta rosa, diluo ali, que a gente sabe que o óleo essencial dilui, né, nos óleos vegetais, e eu utilizo sobre os locais que eu tenho a psoríase, sobre os locais que eu tenho as dermatites, enfim. Também posso utilizar manteigas, é bem interessante fazer uma espécie de pomada. Eu posso diluir, então, o óleo essencial dentro de manteigas. Também vai ser bem útil para psoríase. Eu fiz uma vez uma pomada, uma espécie de pomada. Eu coloquei manteiga de karité, manteiga de cacau, e eu coloquei um pouquinho de óleo de rosa mosqueta e também coloquei esse óleo de pimenta rosa, assim, eu fiz para psoríase e ele deu um resultado bem interessante. A gente pode misturar outros óleos essenciais também, mas assim como eu tô falando do pimenta rosa, tô dando umas dicas aqui sobre o óleo da pimenta rosa. Um óleo vegetal bem interessante de usar, que propriamente não é um óleo vegetal, mas é um óleo macerado, que a gente chama, é o de calêndula. A calêndula, ela tem propriedade anti-inflamatória, calmante da pele, então, para tratamento de psoríase e dermatite é bem interessante. Então, eu vou pegar um óleo vegetal de girassol, puro prensado a frio, né? Não refinado, não esses do mercado, né? E vou colocar a calêndula, né? As plantinhas de calêndula ali, vou deixar macerando, vou deixar por um tempo, assim, uns 20 dias, por exemplo, essa calêndula ali, sempre agitando, né? No óleo vegetal de girassol, para as propriedades da calêndula passarem para esse óleo de girassol. Depois, então, eu vou ter um óleo macerado de calêndula. Então, eu posso fazer aquela receitinha que eu falei, de colocar 6 gotinhas do óleo essencial de pimenta rosa dentro desse óleo macerado, de 30 ml desse óleo macerado de calêndula, e vou estar usando na minha pele. Vai ser bem interessante para tratamento desses problemas de pele, né?
A mesma coisa eu posso usar quando eu for usar para varizes, por exemplo, para circulação, usar em óleo diluído em óleo vegetal. Se eu quiser também eu posso comprar esses cremes naturais que a gente encontra, né, à venda na internet, esses cremes que não são esses cremes que a gente compra no mercado, né, que não tem esses componentes derivados de petróleo que são prejudiciais, a gente comprando um creme natural também, posso usar 30 gramas de um creme, colocar 6 gotinhas ali de pimenta, do óleo essencial de pimenta rosa, né, misturo no creme e utilizo na minha pele. A parte energética desse óleo essencial eu não vou falar aqui hoje porque eu não encontrei nas literaturas, enfim, ainda sobre isso. Então é um óleo essencial que, para a gente entender a sua ação energética só com o uso e as percepções que a gente vai tendo dele. Mas ele tem um aroma mais quente, ele tem um aroma mais quente, mais picante, então ele seria mais estimulante. Mas assim a gente precisa fazer estudos experimentando esse óleo essencial para entender como que é a parte, o funcionamento, né, da parte energética dele. Então, sobre assim, quero dizer também que lá no blog, no nosso site, tem o blog sobre o óleo de pimenta rosa. Então, ali eu coloquei diversos estudos que comprovam essas ações que eu falei, né? Aqui tem bastante ação antimicrobiana, tem também ação contra como larvicida, né? Ele matou a larva do mosquito da dengue, por exemplo, e foi também, teve um efeito inseticida. Os efeitos anti-inflamatórios e cicatrizantes também tem pesquisas que a gente encontra na internet, eu não cito lá no meu blog porque eu procuro citar somente pesquisas que foram feitas ou em humanos ou in vitro, né? Mas a gente encontra na internet também essas pesquisas que mostram esses efeitos anti-inflamatórios e cicatrizantes. Então, o óleo de pimenta rosa é bem interessante, um uso muito bom na pele, assim a gente encontra muita gente usando na estética e nesses tratamentos de problemas de pele. E assim, vamos valorizar nossas plantas brasileiras, vamos valorizar nossos óleos essenciais. O que eu tinha para falar então do óleo de pimenta rosa era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Também nos sigam na nossa página no Instagram, que lá eu sempre estou publicando novidades e pesquisas nos blogs que eu escrevo. Então, assim, sempre tem novidades, vídeos novos. Vocês vão ficar por dentro acessando, né, seguindo a gente no Instagram. E também se inscrevendo no nosso canal. Sempre que tiver vídeo novo, vocês vão estar recebendo as notificações. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada!